Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super versátil, de fácil venda e como muito em casa também. Nessa receita você pode adaptar para fazer 1001 possibilidades, pode fazer bolo no pote, você pode fazer cone, o que você quiser. É uma receita 1001 utilidades. É uma receita prática, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, é toda feita na mão, rápida e muito interessante. Então vem comigo! Hoje nós vamos aprender um bolo de chocolate com a massa chiffon. Para quem não sabe, a massa chiffon é uma massa à base de óleo. E eu vou ensinar depois lá no nosso Instagram dicas e qual a diferença entre a massa amanteigada e a massa chiffon. Então, se você quer saber, corre lá e já acompanha os nossos stories. Vamos lá! Para a gente começar esse bolinho, a gente vai precisar de 115 gramas de leite, todas as medidas que eu vou usar nessa receita tá em gramas. Vamos precisar de 250 gramas de açúcar, refinado ou cristal, você que escolhe. O cristal ele deixa uma casquinha mais crocante, então eu gosto bastante de usar ele. O refinado deixa o bolo um pouco mais fofinho. 2 ovos grandes, se o seu ovo estiver muito pequeno, pode utilizar 3 unidades. 2 ovos. 250 gramas de farinha de trigo e aqui nessa receita eu estou usando já com fermento, porque eu acho mais prático, o bolo cresce todo por igual e para quem tem uma grande produção auxilia bastante, porque você não precisa estar fazendo fermento, ela já vem pronta para usar, então eu acho mais prática. Junto com a farinha de trigo eu coloquei aqui 2 colheres de sopa de leite ninho em pó, que eu gosto de colocar sempre nas minhas receitas para dar um saborzinho a mais na nossa massa, mesmo sendo de chocolate. Vamos precisar de 80 gramas de chocolate em pó, aqui eu estou usando o 50%, se você for utilizar o cacau 100%, você pode usar 30 a 40 gramas. Aqui eu estou usando o chocolate 50% cacau. 115 gramas de óleo, o óleo você pode utilizar o óleo de sua preferência, aqui eu estou usando óleo de soja, mas você pode usar de girassol, de coco, o que você preferir. E 150 gramas de café coado. Gente, o café, você pode fazer o cafezinho solúvel ou você pode utilizar aquele cafezinho que você já coou de manhã e ele ainda está quentinho. Então aqui tenho 150 gramas de café coado morno. Ele tem que estar morninho, tá, gente? Se o seu estiver frio, você pode esquentar um pouquinho no micro-ondas. 5 gramas de bicarbonato de sódio. Tá aqui. Uma pitadinha de sal, só para evidenciar o sabor do chocolate na nossa massa. Então, só uma pitadinha mesmo. E 20 gramas de vinagre. Essa massa é uma massa muito fofinha e molhadinha, só que para deixar ela molhadinha o suficiente, deixar uma massa úmida, a gente vai usar um buttermilk. Carol, o que é, pelo amor de Deus, o buttermilk? Gente, o buttermilk nada mais é que uma mistura de leite com vinagre ou leite com algumas gotinhas de limão para fazer com que o leite talhe um pouquinho e traga mais umidade à nossa massa. Por que mais umidade? Porque junto com esse leite e o vinagre que a gente vai fazer o buttermilk, a gente vai adicionar à nossa massa o bicarbonato. Gente, o leite com o vinagre fica sendo um ácido e o bicarbonato uma base. Então ele vai atingir uma reação química na nossa massa quando ela for para o forno. Qual reação? Se vocês nunca fizeram essa experiência, façam na casa de vocês. Pega um pouquinho de vinagre, coloca um pouquinho de bicarbonato, que vocês vão ver que ele vai espumar e subir bastante. Essa mesma reação vai acontecer na nossa massa quando ela for ao forno, o que vai fazer com que crie microbolhas na nossa massa enquanto ela assa e retenha a umidade na massa. Então essa massa, por ser uma massa chiffon e bem molhadinha, você não precisa utilizar calda, gente. Só você utilizar essa mistura do buttermilk com o bicarbonato, você já vai atingir aí uma massa fofinha e bastante úmida. E ela também pode ir para a geladeira, porque como ela não é a base de manteiga, ela não resseca na geladeira, gente. Então é uma massa ideal para ir para a geladeira, sem precisar de calda, porque ela já é úmida. Ou seja, uma massa super prática, fácil venda, uma massa barata. Então assim, não tem nada melhor. Então vamos lá comigo? Para começar, eu vou bater os nossos ovos na mão mesmo. Vou colocar aqui no nosso bowl. Mentira, para começar vou fazer logo o nosso buttermilk, que ele já fica descansando. Então, como é que vai ser o buttermilk?
O buttermilk vai ser aqui 115 gramas do nosso leite com uns 20 gramas de vinagre. Eu vou colocar o vinagre dentro do leite. Vou dar uma mexidinha e vou começar a fazer os outros processos. E esse tempo que a gente vai deixar aqui vai ser exatamente o tempo que o leite vai começar a dar aquela talhadinha, gente. E essa talhadinha que vai trazer essa cremosidade, essa umidade à nossa massa. Então tá aqui o nosso leite. Eu vou dar só uma misturadinha, ó. Quando a gente coloca o vinagre, a gente já nota que o nosso leite ele começa a dar aquela talhadinha. Então aqui, ó. Dou só uma misturadinha de leve. Deixo aqui do lado que o vinagre vai agindo, ele vai continuar talhando. E vamos começar. Aqui no meu bowl, tô apaixonada por esse bowl. Eu vou colocar os meus ovos. Coloquei os ovos. Vou colocar o nosso óleo, 2 ovos. 115 gramas de óleo. Vou dar uma misturadinha inicial. Uma misturadinha aqui, ó. Gente, não precisa bater, você só vai misturar, entendeu? Quando você vê que tá tudo mais ou menos uniforme, aí você já para. Ó, ele dá uma clareada, tá vendo? Dá uma clareada e ele fica uniforme. Então, misturei aqui. Tá ótimo. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso café. São processozinhos separados, mas que no final a gente junta tudo, tá? Então, primeiro o buttermilk, depois eu bati os ovos com óleo. Vou pegar o nosso cafezinho coado e a gente vai colocar o nosso chocolate em pó dentro do café para ele ir dissolvendo logo. Então, vamos lá. Aqui tem 80 gramas de chocolate em pó. Outra dica legal, gente, o bicarbonato na massa de chocolate, ele sempre deixa a massa mais escurinha. Então, fica assim mais bonita, né? Com a aparência mais chocolatuda. Vou colocar o restante. Colocando aqui devagarzinho. Pra misturar direitinho, tá? Pronto. É por isso que é interessante que o café esteja morninho. Pra gente conseguir misturar com uma facilidade maior, entendeu? Ele morninho, ele dissolve mais rápido o chocolate em pó. Então, mexe bem. Tá show. Essas bolinhas aqui da lateral, depois a gente bate melhor quando for levar pra o bowl com o fouet, tá? Então, tá aqui, chocolate em pó com café. O café, gente, nessa receita, ele só serve para amplificar o gosto do chocolate. Carol, você vai botar meio copo de café, o bolo vai ficar com gosto de café. Gente, não fica nem um pouco com gosto de café. Ele realmente só intensifica o sabor do cacau. Então, coloca sem medo. E se você não colocar, não vai estragar sua massa, vai ficar ainda uma massa muito boa. Só que ele realça muito, entendeu? Então, eu acho bem importante, acho que fica bem legal. Então, coloquem. Se você não for fazer com o cafezinho coado, você pode colocar 3 gramas de café solúvel. Misturei bem. Ó, o nosso buttermilk, gente, você começa a ver aqui, ó. Amor, dá um zoom aqui na espátula. Começa a ver que ele já tá bem talhadinho, ó. Tá vendo na espátula as pintinhas? Pronto, então aqui ele já tá bom. Vou pegar a mistura do nosso buttermilk e misturar aqui com os ovos e o leite. Os ovos e o óleo. Vou botar o nosso buttermilk. Ó como o copo fica cheio de bolinha. Então é isso. Coloquei aqui o meu buttermilk. Dou mais uma misturadinha. Gente, assim que a gente coloca o buttermilk na mistura do ovo e do óleo, vai parecer que vai dar errado, porque ele vai engrossar um pouquinho. Mas aí você continua mexendo, ó, e ele já volta ao normal, a textura líquida. Mas quando você bota, ó, ele dá uma leve talhada, depois ele uniformiza quando você continua batendo, ó. Continuando batendo aqui, você já vê que ela voltou a ser bem líquida. Então tá ok. Aí vamos adicionar o açúcar, 250 gramas. Dou mais uma misturadinha. Tá ficando uma massa bem líquida, gente.
Depois que a gente dá essa misturadinha, a gente já vem com a pitadinha de sal, o nosso café com chocolate, aproveita tudo, gente. Café com chocolate, dá uma misturebinha, ó. Já fica uma massa bem pretinha, mas bem líquida. Aí a gente vai vir agora com a farinha de trigo, que aqui já tá peneirada. Farinha de trigo com leitezinho ninho. Vou colocar, ela já tá peneirada. Mistura tudo. Dica para fazer essa uniformização sem deixar a massa muito pesada. Você vai mexer, gente, do miolo para fora, ou seja, movimentos circulares no meio. Movimentos circulares no meio, você vai ver que no meio ele começa a ir dissolvendo, ó. Então você vai fazendo isso até misturar tudinho. Puxa um pouquinho das bordas e mexe no meio. Pronto. Apoiar aqui, né? Gente, farinha de trigo a gente só mexe até misturar tudo. Viu que ficou tudo misturado? Para. Ó, misturou tudo. Já tá uma massa super cheirosa. Por último, a gente coloca o bicarbonato de sódio, 5 gramas. Coloca e dá mais uma misturadinha. Assim que a gente coloca o bicarbonato, ó, tá vendo que quando eu mexo começa a aparecer umas bolinhas? Vocês estão vendo as bolinhas? Já é a reação do bicarbonato com o vinagre. Então é tipo uma reação quase que instantânea. Gente, é isso. A nossa massa tá pronta. Vamos assar. Para usar essa forma, eu vou utilizar o desmoldante. Essa é a marca que eu mais gosto, só uso essa para desmoldante. Mas você pode utilizar manteiga e farinha. Você pode usar a forma de desmoldar que você preferir. Manteiga e farinha. Pode utilizar aqui manteiga e cacau em pó, porque as bordas ficam bem pretinhas. Fica lindo, 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 lindo. Então, se você não tiver o desmoldante, usa a manteiga com chocolate em pó. Com o que vocês tiverem aí. Pode ser até com Nescau aqui. Não é muito indicado não, mas dá certo. Então, vamos lá. Vou passar o desmoldante. Rápido, gente. Desmoldante é rápido. E eu trouxe pra vocês também, gente, de formato de bolo, eu trouxe os que estão mais em alta agora, tá? Pra vocês conhecerem. Esse daqui, que é o formato de bolo caseirinho, acho que vocês estão vendo vendendo agora em todas as padarias. Vocês também podem utilizar esse aqui, é da Ultra Fast, que a gente comprou. Ele vem com essa travazinha, ó. Já vem com a tampa. Não precisa usar desmoldante, nada, é só colocar a massa. Então eu vou fazer esses dois tamanhos, o pequenininho e o maiorzinho. Vamos lá. Olha só a nossa massa como ficou linda. Vou encher aqui da nossa forminha de bolo piscina. Não enche muito, tá, gente? Pra não transbordar. Vou colocar mais um pouquinho, tá? Vamos encher os nossos caseirinhos. Pronto, gente. Aqui vai render mais um bolo piscina. Não dá pra acreditar, ainda sobrou massa. Vamos dividir aqui, né? Tá, mais um pouquinho nesse. No bolinho caseirinho, não enche tanto a forma do bolo caseirinho, não, gente. Porque tem que caber o recheio, viu? Acho que aqui tá bom já. E voilá. Vamos levar pra assar. E vocês vão acompanhar comigo, pra vocês verem como fica lindo. Gente, aqui o nosso bolinho assou a 150 graus no nosso forninho da Santec, mas ele chegou só a 125 graus.
como vocês podem ver aqui, eu acabei de desligar, ele estava em 125, 130 graus. Então essa foi a temperatura show para assar. E agora ele passou mais ou menos uns 25 minutos. Então vamos lá, mais ou menos 25 a 30 minutos a 150 graus no forninho industrial, que é o elétrico. No forninho caseiro, ela demora um pouquinho mais. Você vai assar ela a 180 graus e ela demora mais ou menos meia hora a 35 minutos, mas também é super rápida. Como vocês podem ver, tá aqui o nosso caseirinho. Eu vou amassar aqui um pouquinho só pra vocês verem como essa massa é fofa. Olha isso, gente. Eu vou partir pra vocês verem. Ó, eu vou desenformar aqui pra vocês verem. Tá vendo como é prática essa caixinha, gente? É maravilhosa. Ó, como vocês podem ver, quando a gente utiliza a massa já com fermento e um pouquinho de bicarbonato, a nossa massa cresce super retinha, sem barriguinha, ó. Essa daqui é a mesma coisa. Essa daqui eu falei pra vocês não exagerarem na quantidade de massa para não derramar, e eu mesma fiz isso, gente, mas sem problemas. Agora a gente vai desenformar. Antes de desenformar, eu vou tirar só aqui essas casquinhas aqui para não ficar feio, tá? A gente balança sempre um pouquinho. Eu sempre mostro isso pra vocês. Antes de desenformar, eu gosto sempre de dar essa chacoalhadinha, ó. Porque aí eu sei se o bolo tá completamente soltinho ou se tá preso em alguma parte que eu preciso passar a faquinha. Nesse caso, ele tá bem soltinho. Então, vamos lá. Vou colocar aqui na nossa bailarina. Posiciona a bailarina. Vira o bolinho. Ai, gente. Pronto, tirei aqui as rebarbinhas, só puxo pra fora do pratinho e depois eu limpo a bancada. Olha só isso, que coisa linda! Aqui no meio a gente coloca o recheio. Agora só pra vocês terem uma noção da fofurice. Tá dando pra ver aí? Gente, olha isso, não existe. Esse é o bolo mais fofinho da vida. E é isso, eu vou continuar esse vídeo no próximo episódio, que eu vou fazer um recheio incrível pra vocês. Então me acompanhem no próximo episódio e vamos nessa. Cliquem aqui pra assistir, porque vai estar incrível, gente. Ai, e aí a gente fatia eles pra vocês verem, mas incrível, incrível. Um beijão e até a próxima.